Boníssima noite, estamos aqui no dia 26 de abril de 2018, uma quinta-feira, né? Finalizando o mês de abril, o mês passou voando para variar, é impressionante isso. No calendário gregoriano, a gente está quase chegando no meio do ano, no calendário guarani, a gente está chegando no final do ano, porque no Guaraná e Guarani, o final do ano é agora em junho, julho, né? Então, aí a gente aqui sabe, a gente se regula por vários calendários com vários tempos, não só o tempo do calendário gregoriano cronológico, né? Por quê? Porque tem uma pegada na dinâmica da criptojornada que é ligado ao tempo subjetivo, né? O tempo relativo, que é o kairos, né? E aí é o tempo de cada um, né? Das investigações, das explorações, da lá por diante. Então, é uma brincadeira interessante, porque faz você acaba, digamos assim, entendendo um pouco da proposta de criar com o outro ambientes livre-aprendentes, né? Na base do peer-to-peer, do P2P, sem efetivamente você ter aquela pressa típica do Cronos, né? Aquela pressa típica, aquela pressão típica do Cronos, né? De que você tem que produzir, tem que entregar, tem que performar, tem que fazer, etc. Então, quando você consegue gerar esse descolamento, esse deslocamento no espaço-tempo, fica mais fácil de você entender essa dinâmica da criptojornada, quer dizer, que é uma dinâmica que ela acaba sendo atemporal. Ela acaba sendo temporal porque para cada pessoa que efetivamente chega na dinâmica, ela está começando naquele momento, né? E às vezes está iniciando uma criptotrilha, uma criptotrilha qualquer, né? Sua, de investigação sua, de exploração sua, e ela pode estar, de repente, numa linha de tempo parecido com a do Memeco, por exemplo, do Emerson, que pode estar, mas isso você só vai saber interagindo, né? Conversando, trocando ideia, e não só conversando aqui, nesse ponto de encontro virtual, localizado, que a gente faz semanalmente, né? E é interessante porque já teve, como vai continuar tendo, sabe, gente, e mais especificamente para a Gláucia, e nem tanto para o Diogo, porque o Diogo já está bastante sintonizado nessa brincadeira, mas ele vale dizer também, né? O interessante daqui é exatamente a não criação de bolhas, né? A gente nunca está criando nenhum tipo de bolha, está sempre estourando e formando clusters, né? Que é diferente, são organismos, né? E organismos são impermanentes, eles têm configurações variadas o tempo inteiro, né? Então, essa impermanência, essas configurações variadas para a criação de ambientes de livre aprendizagem, etc., tal, tudo isso causa muita estranheza, né? E essa estranheza é normal. Tem muita gente que chega nos encontros da criptojornada querendo cartilha. Lembra? Quem é que lembra que foi pedido uma cartilha para se fazer? Pediram, faz uma cartilha para explicar como é que é a dinâmica. Não, cara, você vai chegando no tempo do seu tempo, né? Bem, e essa criptotrilha hoje aqui, esse encontro hoje aqui é o encontro das águas de duas criptotrilhas, né? Que, na realidade, uma gerou a outra, né? Quais são as criptotrilhas? A criptotrilha da E2 Coin, da E2C, né? Que iniciou em abril de 2017, cronologicamente falando, né? E a criptotrilha All Crypto Dev, que iniciou esse ano, mais precisamente, se não me engano, para março, né, galera? Foi para março, meio de março, por aí a gente estava startando a All Crypto Dev. E por que uma está ligada à outra umbilicalmente nesse sentido? Porque da E2 Coin, da E2C, o tipo de movimentação que se fez foi uma movimentação de expansão, né? Uma movimentação de investigar, estudar, pesquisar, mergulhar para entender os vários tipos de blockchains, né, que estão existindo por aí, para entender o Bitcoin com outras perspectivas que não sejam as perspectivas convencionais, né, do mercado especulativo que se criou em torno do Bitcoin, para entender, enfim, como é que esse ecossistema que é emergente, que tem aí, vamos dizer, aí, tem 10 anos, basicamente, né? Um espaço cronológico curto, mas um espaço relativo enorme de tempo, com o que ele conversa com essas profundas mudanças paradigmáticas que estamos todos vivenciando, sofrendo e
e também experienciando, né? A gente está arregaçando as mangas, a gente está querendo fazer acontecer. Né? A gente não está passivo a isso, nós não estamos assistindo isso numa telinha de TV, correto? Embora estejamos todos aqui numa espécie de tela de TV aqui. É um pouco por aí. Mas, enfim, então, aí o que acontece? A gente começou a entender que a dinâmica da criptojornada ela é uma dinâmica que, obviamente, não é só para falar, embora pareça a primeiro momento, né, de blockchain e criptomoedas. E nessa criptotrilha especial da E2C, a gente fez esse movimento de expansão para estudar todo esse emergente ecossistema. E também, ao mesmo tempo, para começar a entender com mais granularidade a proposta de valor da E2 Glatcoin, né, da E2C como criptomoeda. Né? Depois começar a fazer o desenho, né, o codesenho da mesma, para a gente poder, de repente, chegar na versão 1.0 dela, que é o estágio que nós estamos agora, vamos dizer assim, né, para efetivamente fazer a emissão da E2C como criptomoeda. Agora, o que foi mais importante nessa criptotrilha da E2C? A criação de comunidade, né? A criação de pessoas que já entendem a proposta da E2C, né? Pessoas que já reverberam essa proposta no dia a dia das suas vidas, né? Espalhadas não por todo o Brasil e fora do Brasil. Né? Então, hoje já se tem uma comunidade local de pessoas que reverberam a proposta de valor da E2C. Né? E qual é a proposta de valor da E2C? Gerar infras e superestruturas sociais para usufruto comum, né? Em alimentação orgânica, em acesso à internet, geração de energia, na área de saúde preventiva, saúde corretiva, tudo que vocês possam imaginar. Né? Então, na realidade, a gente isso já foi entendido, né? E a gente estava, já no finalzinho de 2017, a gente já estava começando, de fato, a pensar quais seriam os possíveis desenhos para isso. Né? E aí isso surgiu, você teve um insight, né? Isso caiu assim, falou assim, mas a gente precisa começar também a criar uma comunidade de desenvolvedores de tecnologia de blockchain, de outras tecnologias derivadas de blockchain. Para quê? Para dar suporte tecnológico para essa emissão da versão 1.0 da E2C. Né? Então, a gente começou. Então, aí surgiu a ideia da All Crypto Dev. E, na verdade, a All Crypto Dev, ela, obviamente, não está só linkada à E2C, ela está linkada também a toda e qualquer iniciativa, inclusive, Gláucia, a da Go Blockchain, para se dar suporte tecnológico para desenvolver, incluindo aí a plataforma Fluxa, incluindo tudo que está nos bojos. Quer dizer, na realidade, é para criar uma comunidade local, correto? De desenvolvedores de tecnologia em várias linguagens, para trocar experiências, empreendimentos e para dar suporte open source, né, suporte open code para o desenvolvimento de várias iniciativas. Entendeu? Então, essa que é a proposta da All Crypto Dev. É por isso que ela conversa tão intimamente e ela tem essa relação umbilical com a E2C, né, com a criptotrilha da E2C. Bem, feito esse resumo, né, em que momento nós estamos aqui agora? A gente está no momento de geração de pororocas. E por que a gente está no momento de geração de pororocas? Porque, assim, é muito fácil no momento que a gente está fazendo agora, o movimento que a gente está fazendo agora, sabe, Glaucia? É um movimento de contração. Né? Então, é um movimento não de abundância, de escassez. Né? Então, é muito fácil nesse movimento de contração a gente gerar grupo, né? A gente gerar bolha. Né? Então, para que a gente não gere grupo, não gere bolha, bolha fechada, né? A ideia que surgiu da semana passada para cá foi fazer um encontro das dinâmicas das duas criptotrilhas para furar essas potenciais bolhas e gerar mais ignição. Né? Gerar mais ignição e gerar mais percepções do que precisa ser feito para a gente efetivamente fazer o que a gente vem chamando, não de white paper, mas de no paper, né? De no paper da E2C. Né? E é para a versão 1.0. Nesse sentido, o grande barato é que ninguém aqui está sintonizado com nada, entendeu, Glaucio? Porque nós não somos uma equipe. Né? Então, como ninguém está sintonizado com nada, a gente busca gerar, numa dinâmica livre-aprendente, sinergias e, quem sabe, entronizações. Né?
E nesse sentido, a gente vai... Aí eu vou pedir para o Diogo compartilhar o HackMD, né, onde a gente está desenvolvendo ali, compartilhar na tela, né, até para o pessoal dar uma olhadinha, a Glaucia dar uma olhadinha, a Yoav já viu isso, enfim, mas para todo mundo dar uma olhadinha, é onde a gente está fazendo efetivamente a elaboração, né? A gente está fazendo a redação, vamos dizer assim, né? Dessa versão 1.0 da E2C. Né? Bem, e o que a E2C como criptomoeda conversa com a plataforma Fluxa? O que a E2C como criptomoeda conversa com a Go Blockchain? O que a E2C como criptomoeda conversa com tudo que nós estamos conversando aqui? Bem, ela conversa no sentido de que ela é uma impulsionadora e uma catalisadora da formação dessa comunidade do All Crypto Dev, né? Para começar por aí. Segundo, que já se conseguiu visualizar, né, uma interface nítida na dinâmica da E2C como criptomoeda no que tange ao processos de acreditação, né, com a plataforma Fluxa. Né, já conseguiu se enxergar isso. E, nesse sentido, como o Go Blockchain tem, digamos assim, como proposta, não é isso? Abrir um espaço para que as pessoas possam compartilhar seus conhecimentos, né, obviamente relacionados ao universo de blockchain. Se uma parte desses compartilhamentos feitos por cada uma dessas pessoas for para usufruto comum, ou seja, essa parte, sabe, Glaucia, não for uma coisa que é cobrada de imediato, ela for para usufruto comum, isso significa dizer que as pessoas que estão desenvolvendo, né, a Go Blockchain, elas vão receber E2C sem precisar adquirir E2C. Né? E o que significa isso? Significa dizer que quanto mais interfaces dessa forma de pessoas que estão desenvolvendo coisas, né, pode ser qualquer coisa, né, e parte das coisas que essas pessoas desenvolvem, elas disponibilizam para usufruto comum, não precisa ser a totalidade, uma parte. Né, essas pessoas já estão em consonância com a proposta de valor da E2C como criptomoeda. Entendeu? Então, o que acontece? Como diz o Yoav, a E2C é um dinheiro de reconhecimento. Né? Como dinheiro de reconhecimento, obviamente é uma experiência, como dinheiro de reconhecimento, não vou dizer que raro, mas tem muito pouco desse tipo de proposta acontecendo aí pelo planeta, né? Depende muito do tramamento, da interação dessa comunidade local, né, que está se formando em torno da sua proposta de valor. Né? E, obviamente, desse movimento de expansão e de contração. Né? A expansão no sentido de gerar mais capilaridade de forma interativista, né? E a contração no sentido de gerar configurações de convivência, né? de convivialismo, para que nessa convivência se gere micronarrativas, e essas micronarrativas gerem uma parte do processo da acreditação, que é a empatia, que é a confiança no outro. Né? Então, assim, diferentemente de tudo que você deve ter visto, Glaucia, aí fora, a gente não vai fazer um ICO da E2C. Né? A E2C está mais na vibe, assim, digamos, do holochain, no sentido de formação de comunidade, né? A partir de convívio e micronarrativas dos peers, né? Das pessoas, dos nós, da comunidade local, do que outra coisa. Então, nós estamos aqui nesse encontro de hoje justamente para falar um pouco dessa dinâmica, né? E obviamente se não deu para explicar tudo direitinho, ou eu expliquei de uma forma que gerou mais confusão do que propriamente entendimento, eu fico até feliz, porque essa que é a ideia também, né? Gerar mais confusão, né? Até para poder gerar mais dúvida e poder chegar dentro. Mas, de qualquer forma, essa que é a proposta, correto? Desse encontro hoje aqui. Agora, como todo encontro da criptojornada, ele é um encontro sem pauta, né? Ele é um encontro sem programação. Então, na medida que as pessoas vão chegando e vão saindo, pode ser que outros assuntos, de outras explorações, de outras criptotrilhas, eles acabam vindo à tona. Né? De outras pessoas que estão explorando. Então, faz muito parte. Essa porosidade, essa membrana porosa, vamos dizer assim, faz parte da dinâmica da criptojornada, porque faz parte do ethos
né, da Estação Experimental Local para Ciências Abertas e Tecnologias Sociais, P2P, que a gente chama pelo acrônimo de E2LAT. Né? Então é isso, galera. Eu fiz para variar, essa mega introdução de alguns minutinhos. E vamos conversar, vamos bater papo, vamos compartilhar insights aí. Correto? O Diogo já veio aí para conversar alguma coisa em cima. Eu acredito que o Felipe, com as explorações dele, tenha o que falar. Eu acredito que a Ana também tenha, o próprio Memeco, enfim. Vamos bater um papo. E, Diogo, se quiser descompartilhar isso, fica à vontade. Vamos nessa! Posso falar? Manda ver. Eu queria aproveitar que você falou aí da moeda de reconhecimento, que a gente está nesse momento lá na Gol também. Um dos desafios que a gente tem é manter o colaborador ativo, né, interessado e ativo. Nossa maior moeda de troca é o conhecimento e a participação num projeto real de desenvolvimento, onde ele vai ganhar conhecimento, proficiência na tecnologia e também visibilidade. Agora, isso pode não ser suficiente no momento que ele atinge isso, você precisa ter outras formas de manter a pessoa motivada, né, e interessada no projeto. Então, eu quero abrir dois caminhos aqui. Uma coisa que você falou de encontros sem pauta e a coisa ser muito orgânica, assim, é uma preocupação que eu tenho de como que eu faço um projeto que tem uma lógica e tem uma intenção por trás, não se perder nisso. Então, você tem que ter pessoas que estão, de alguma forma, puxando o caminho, voltar para o caminho, né? Ele não precisa ser uma reta tão estreita, assim, tão direcionado, mas não pode fugir muito da proposta original. Eu tenho uma preocupação grande com isso lá na Gol. Então, eu quero aprender um pouco com você como fazer uma gestão mais solta, assim, né? E voltando para a questão dos colaboradores, a gente está nessa como é que eu vou dizer, modelagem de como manter recompensar o colaborador. Pensando que eu estou fazendo uma gestão baseada em blockchain, eu sou peer-to-peer, eu também tenho que ter proof of work, eu tenho que ter a recompensa daquele cara que faz algum trabalho. E aí a gente também foi para um direcionamento de ter um token, mas não um token realmente criado lá no... Nosso token, em princípio, é uma pontuação, que no futuro ele pode virar um token sim, mas é uma forma de você recompensar o trabalho dos colaboradores e poder diferenciar o nível de trabalho, de colaboração que cada um tem a partir de uma quantificação qualquer, que tem a ver com o que o Ilar falou no evento, né? Você dá 2 conchinhas, 3 conchinhas para trocar por... Né? O outro já tem que ter 50 conchinhas, né? Então, e aí a gente está com 3 direcionamentos. Você pontua para ganhar mais conhecimento nos próprios cursos que a gente faz, ou seja, você faz cursos de graça. Você, então, atinge um nível de gestão, vamos dizer, de conselho, para que você possa opinar com mais força na plataforma e influenciar na organização, né, na condução da organização. A gente não quer centralizar, mas a gente quer ter um grupo de pessoas que tem a mentoria da coisa, sabe? Sem centralizar, continuando com consenso e tudo mais. E a outra seria você acessar um fundo de reserva que, no final das contas, vai monetizar a pessoa, sabe? Então, se você acumula as suas pontuações, no final de um período, a gente vai acessar um fundo que a gente está montando e remunerar essa pessoa a partir da nossa carteira, que é em Ether, né? Isso ainda está em modelagem, mas está indo nessa linha aí de como recompensar e manter o cara ativo no projeto, sem ter que pagar. A gente não quer entrar em vai virar startup, bota CNPJ e contrata o cara CLT. Putz, aí foi tudo para o espaço. Virei tradicional de novo. E a gente não quer isso, a gente quer ser DAO mesmo. O desafio de ser DAO é um desafio enorme, né? Se você trabalhar com paradigma organizacional, porque tem uma série de leis, não é isso? Tem uma série de restrições, né? Tem todos os parâmetros, né, de uma organização formal, correto?
E a coisa que mais se aproxima disso, e mesmo assim fica longe, é o cooperativismo, né? E que mesmo assim as experiências de cooperativismo no Brasil não são lá muito ricas. Quer dizer, você tem alguma coisa interessante, mas na Europa você encontra uma diversidade de experiências diferentes, né? Mas eu acho que a Araí ia falar alguma coisa aí. Fala, meu amor. Oi, primeiramente, boa noite. Saudade das nossas explorações. Então, Gláucia, poxa, sua fala traz bastante pontos assim super necessários, né, da gente conversar. Por exemplo, uma das coisas que você pergunta é como fazer gestão de pessoas de uma maneira aberta, sem que a coisa descambe. E aí eu fico com a sensação de que a coisa sempre descambou, né? Que, que na verdade, a única maneira que você tem de fazer com que pessoas façam aquilo que você quer, tá? É você subordinando elas através de relações de poder que têm sido exercidas pelo dinheiro. Olha, eu vou te interromper porque eu sempre acreditei no contrário. Para você fazer Não, a pessoa fazer deixa o eu que você terminar quer, de explicar esse tem ponto. tem que motivar ela, você tem que despertar o interesse nela. Então, mas espera lá que eu acho que é sutil essa diferença. Então, é assim, a partir do momento que você quer que as pessoas façam aquilo que você quer, tá? Você tem um projeto, você tem determinações, e aí as pessoas, mesmo sem se identificar ou não, sem ter construído aquilo ou não, elas têm que cumprir com aquilo. Então, veja, aí a gente vai partir para esse modelo mental de você ter que subornar as pessoas, né? Literalmente. E o dinheiro tem sido muito usado para isso. Agora, a partir do momento que você dá espaço para a inteligência coletiva, certo? Existem várias coisas que eu tenho visto que são interessantes, que estão funcionando com um centro mais vazio. E aí a gente abre espaço para uma inteligência coletiva atuar. E aí não é o seu projeto, sabe, Glaucia? Não é o projeto do Vinícius. É uma manifestação que vai vir a partir da nossa interação. Então, o nível de identificação que as pessoas passam a ter com aquilo é muito alto. Isso. Porque daí não é mais... Entende o que eu estou falando? Sim, com certeza. Tá? Uma outra coisa que também me chamou a atenção na sua fala é essa questão de... Isso também é uma coisa sutil, que tem muito a ver com design. Eu, como sou permacultora, eu fico observando muito qual é o design, porque tem muita gente falando de construção circular, até achando que tem uma construção circular, né? Mas a gente está num processo de transição e essa disruptura ela é muito dolorosa, porque quando a gente dá por si, a gente criou um topo de poder, tá? Onde a gente diz, não, você não pode tomar essas decisões, você não pode fazer essas coisas. E aí você vai ter sempre o grupo dividido, porque você vai ter algumas pessoas que estão no topo e vão querer defender esse topo, tá? Porque elas estão ali exercendo poder. E você vai ter o outro grupo de pessoas que vão ter um olhar muito crítico. Elas vão querer derrubar esse topo, né? Porque é o jogo da dualidade. Pessoas protegendo o topo e pessoas querendo chegar no topo, né? E esse é um design que ele é tão antigo, Glaucio, ele veio assim para antes das pirâmides, assim, sabe? Ele é esse tal berço da civilização greco-romana, sabe? Lembra que se repetiu isso na história? O berço da civilização é greco-romano. Pois é. A gente esqueceu dessa era dos titãs, desses tempos primaveris, circulares. A gente não tem essa memória. Né? A gente só cultua essa memória do patriarcado, então é muito difícil agora a gente ir para esse terceiro momento, que não é nem mais matriarcal, não é mais patriarcal, ele é andrógeno, ele é um butu, ele é tudo junto e misturado, né? Então, a última coisa que eu quero falar é que eu recebi uma medicina, agora nesses últimos dias a gente teve uma interação aqui, que o Diogo estava presente, inclusive,
E foi muito interessante porque é muito difícil a gente conseguir tirar o Padê, né, o Avadhupotan, lá da Tecoá, né, dele. Normalmente a gente vai até ele e faz o Atã. E o formato do Atã, Guarani, é uma construção circular, apesar do cara ser Padê e ter toda uma responsabilidade de estar ancorando aquele momento, porque ele construiu um Opã, ele que é o animador ali, né? Daquela rede, ele que fez assim toda a estrutura, ele que se preparou a vida inteira para ser padê. Ele jejuou 40 dias para poder ser padê, entende? Depois de passar por toda uma caminhada que é assim, rito após rito, rito após rito, até o cara ser padê. E aí, quando ele chega lá naquele lugar de padê, ele pega o bastão da fala e passa, e pega o cachimbo dele e passa. E aí a gente não estava tendo assim tanta oportunidade de escutar ele falando muito tempo. Porque, veja, apesar dele ser padê, ele faz uma fala como qualquer um outro lá. E quando a gente trouxe o Avadhu para Curitiba, e dentro de uma facilitação de processo colaborativo, foi super interessante. Porque uma das coisas que ele falou foi do Jopoi. Então, vejam, o Jopoi é um termo guarani. Inclusive, eu estava até lendo, ele tem uma tese, se eu não me engano, é de mestrado ou de doutorado, Melissa, a gente precisa dar uma olhada o que é esse Jopoi. E ele começa a explicar vários aspectos do que é esse Jopoi, que pode ser traduzido como reciprocidade. Então, veja, esse Jopoi está ligado à honra, e esse Jopoi está muito ligado a reconhecimento. Está muito ligado a reconhecimento. E como é importante a gente reconhecer toda a história que tem por trás de cada coisa que aconteceu. São as micronarrativas, né? Porque se eu pego, por exemplo, abro um spin-off e começo a fazer uma outra animação e não falo para as pessoas, olha, isso aqui é a estação experimental P2P, né? Isso, quem que me trouxe para essa rede? Qual que é a minha narrativa, entende? Isso acaba criando uma escassez de campo, porque eu vou estar impedindo que outras pessoas acessem essa fonte, que é a estação. Eu vou estar impedindo que outras pessoas se beneficiem de ter contato com o Vinícius, de ter contato com você, né? Isso vai deixando de deixar a coisa fluida. A inteligência coletiva começa a travar nesses bloqueios, né? Então, veja, a memória e o reconhecimento tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? E a memória tem muito a ver também com o blockchain. O blockchain é um sistema que não perde a memória. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, a minha fala fica para que a gente realmente resgate dentro de uma visão que não está poluída, sabe? Por todo esse mindset corporativista, que a gente deu uma olhada nesse Jopoi, sabe? Eu vou começar, já estou, na verdade, me servindo desse trabalho do Avadhu. E para mim foi uma medicina, porque eu sempre fiz, cara, eu nem sei como chamar isso, assim, mas eu sempre fiz assim de uma forma de não querer reconhecimento por aquilo que eu faço, né? De falar, não, imagina, não é nada, tipo, olha, pode me esquecer, esqueça meu nome, passe por cima de mim, sabe? Achando que isso é uma atitude de humildade, mas não, isso gera desequilíbrio sistêmico. E agora a gente está dentro de um desafio muito grande, que é como que a gente vai fazer esse reconhecimento do que é de quem, se a gente está trabalhando com uma inteligência coletiva. Tá? Porque as pessoas estão no mindset antigo. Sim, antigo, vamos dizer, tradicional. E aí às vezes você vai falar com uma pessoa que está colaborando com a gente lá, eles estão colaborando, eles estão motivados, estão interessados, mas eles não estão ainda ligados nessa trilha, não.
Eles estão interessados em conhecer blockchain e aprender aquele negócio porque ele quer um emprego melhor, ganhar mais e estar surfando uma onda tecnológica mais bacana, entendeu? Não é pela filosofia da coisa. Então, no nosso caso lá, eu não tenho, assim, porque a proposta original, né, básica lá da Go Blockchain é ensinar blockchain e não realmente trabalhar em rede, colaboração, não é? Principalmente... Então, mas assim, esse próprio ensinar o blockchain, Gláucia, é ainda dentro de uma hierarquização, aonde o grupo tem o conhecimento e vai transmitir de maneira vertical para o outro. Entende? Entende como isso acaba que desempodera também as pessoas? Veja, aqui na estação a gente estuda o blockchain. A gente passou mais de um ano fazendo interação. Vinícius, eu sou tão grata a você, sabe? O dia que eu te ver na minha frente, tu se prepara, meu, porque eu vou te abraçar tanto, vou chorar, sabe? De amor, entendeu? Porque o nível de aprendizado que eu possuo hoje, Cláudia, de blockchain, eu não teria fazendo cursos. O Felipe está aqui para depor, tem muitas pessoas que podem falar, a gente não teria a mesma qualidade, o mesmo nível de apropriação, tá? Se a gente estivesse fazendo cursos. Porque esse modelo vertical de aprendizagem é como a Carla Ferro fala muito, assim, né? Isso acaba que transmite mais a sensação de que aprender é difícil, de que aprender é ruim, de que você não tem capacidade para absorver aquilo. Que na realidade não é nem aprendizagem, é ensinagem, né? É ensinagem, entendeu? E aí quando a gente parte para a questão da aprendizagem, através do quê? Veja, você disse, a gente quer ensinar as pessoas e tal, nananana, ao mesmo tempo, como manter essas pessoas motivadas? Veja, você está com tudo na tua mão, né? Essas pessoas podem aprender aquilo que elas querem, né? Porque, na verdade, você não vai ensinar o que a pessoa não quer aprender. Deixa a pessoa dizer o que ela quer aprender. Como? Através de projetos que vão ser animados por vocês, entende? Mas não dirigidos, mas não limitados, não escassionados, porque vocês nem sabem o tanto de coisas maravilhosas, o quanto de soluções disruptivas, o quanto de melhoria que vocês podem oferecer para o planeta Terra inteiro, só, tipo, relaxando e gozando, entendeu? Tipo, só deixando ir, deixando a coisa acontecer. E aí é que vem a minha reflexão no sentido de que cada vez mais eu acho, bom, então se a gente está trabalhando com memória, a gente está trabalhando com reconhecimento e inteligência coletiva. Então eu tenho cada vez mais pensado no como que a gente consegue criar, na verdade, ferramentas, metodologias para que essas micronarrativas consigam desenhar fluxos. Esses fluxos vão abrir demandas, vão abrir tarefas. Fazer uma planilha no Excel, animar a rede no minds.com, escrever participar do No Paper, entende? A gente tem uma série de coisas a ser feitas, né? E acho que essas coisas a ser feitas podem ser valoradas. É fácil da gente valorar exatamente o que está sendo feito. Veja, se a gente quer resultados objetivos, por que isso sempre ficou a cargo do sujeito? Olha só quantos enganos que a gente tem que se desfazer. Então tá, o Yoav é um programador excelente, é foda. Nossa, o Yoav ele é imbatível, tá? Em tal linguagem. Tá? Vamos supor, né? Aí a gente pega e dá esse cargo para ele. A gente dá esse cargo porque o Yoav ele é sensacional. Só que daí o Yoav tá gripado, entendeu? Ou o pai dele deu um esculacho nele, que ele não tomava, ele tá numa deprê no fundo do poço. Gente, não é o mesmo Yoav. Entende? O Yoav de uma semana para outra que uma mulher ganha um filho, ela é outra mulher. Então a gente coloca em cima do sujeito e isso é tão aprisionante. A partir do momento que a gente tem cargos, a gente tem pessoas aprisionadas. Por quê? Eu vi isso em tantos projetos, gente. Gente, em Morretes tinha um projeto de agrofloresta que a ideia era maravilhosa, só que tinha o quê? Tinha um gerente de projeto. Esse ganhava R$3.000 por mês para fazer apoio técnico, certo?
Aí ele tinha que fazer o apoio técnico. Não importava se a mulher, se a mina dele estava rolando de cólica, atacando os pratos na cabeça dele, o vô dele morrendo. Aconteceu cada situação, entendeu? E ele ficava rasgado enquanto ser humano, dizendo, eu atendo isso agora, porque é meu cargo, ou eu atendo a vida, as pessoas que precisam de mim. E quando você tem exatamente o que você precisa fazer, e isso que você vai fazer, isso é valorado, isso é reconhecido, aí você vai, assim, naquela semana que você não tá legal, você vai pegar as tarefas que você precisa para fechar aquilo. Né? Se você precisa fechar R$ 3.000 no mês porque você quer viajar ou sei lá o quê, você vai dar um gás maior naquele mês, mas veja, a gente não vai abrir mão da liberdade, e mais do que isso, ouso dizer que muitos desses conflitos de dualidade não existiriam se a gente trabalhasse por objetivo, pelo objeto, não em forma de cargo. Porque, vamos supor que a gente tem uma plataforma, Glaucia, e daí a gente começa, a pessoa dá entrada numa micronarrativa, a gente vai ajudando Então, deixa eu terminar rapidinho. A gente vai desenhando esses fluxos e tal, e daí tem lá, eu preciso fazer isso e tal. Vamos supor. As pessoas, elas vão ser valoradas por aquilo que elas entregaram, por aquilo que elas fizeram, certo? Dentro da rede. E daí, meu, que se foda, se for negro, se for mulher, se for um gênio de 8 anos. Olha só quantos problemas sociais, sabe? Como que parece que vai um monte de coisa embora, entendeu? Cadê o machismo? Pô, a mina é foda lá em planilha de Excel lá, todo mundo vai querer as planilhas dela, meu, ela arrasa e tal, que se dane, ela tem um codinome lá, entendeu? Que ninguém sabe se é homem, se é mulher, entendeu? Tem uma criança de 8 anos que já é gênio, sabe fazer game, se envolve num projeto lá, entende? Olha só quanta coisa. Ou o cara que é deficiente físico, as pessoas que são discriminadas por conta de raça, de credo, de tudo, sabe? Eu acho que seria uma libertação para a humanidade, mas enfim, né? Quando acabar o maluco sou eu, né? A Araí não é entendida muitas vezes. Bacana, meu amor. Olha só. Estamos aí com o Marquinho, lá diretamente do Experimenta Severino. Experimenta Severino. Não sei se... Boa noite, meu amigo. E estamos também com o Memeco lá aqui em São Paulo, né? Olha só, seria legal cada um fazer um pouquinho de uma fala, né? Enfim. Não precisa levantar o dedinho como o Rony, não, tá? Pode fazer uma falazinha, né? Porque eu acho que aí a Glaucia vai dispor de um caleidoscópio assim, de perspectivas e a gente pode tornar a coisa mais caótica ainda para ficar caórdico, né? Vamos lá. Poxa, muito obrigada, hein? Vamos nessa. Memeco, você não quer falar não, querido? Você que fica tão caladinho aí no seu cantinho, vamos lá. Oi, pessoal. Eu sou Memeco Emerson e eu sou sociólogo e hacker também. Tem vários tipos de hacker. Eu gosto de hacker de segurança, que faz as invasões, coisas assim. Mas também sou hacker cívico. Vocês sabem o que é hacker cívico? Hacker cívico é o hacker que trabalha com a transparência política, dados abertos e accountability e tudo mais. Tem pouco. No Brasil tem pouco. Mas eu estou fazendo um mestrado sobre eles e, de certa forma, é sobre mim também. Que eu também sou hacker cívico e tá saindo. Daqui a pouco eu faço a defesa, mando para a defesa, eu imprimo e vai para a defesa. E eu também gosto dessa coisa de criptografia e moedas digitais. Isso me interessa muito. Tanto pela parte sociológica quanto a parte de criptografia, que eu também tenho muito interesse. Da parte hacker e da parte sociológica. E é isso, por isso eu estou aqui. Show, brother. Deixa eu te perguntar, Emerson. Essas paradas aí, tipo, vai lá na declaração do imposto de renda do cara e aí divulga. É essa parada, mano? Essa parada, o quê? De hacker cívico, você tá falando? Não, tipo, é hacker de transparência política, por exemplo, transparência da prefeitura, do estado ou da
Ah, tá bom, entendi. Você já fala de Operação Serenata de Amor, sabe o que é? Não, eu tô por fora desses bagulho. Essa Operação Serenata de Amor tem em Brasília. Ó, É um robozinho que tem no Twitter de inteligência artificial que ele monitora os gastos dos deputados federais e posta. E ontem eles falaram que vão começar a ver licitação de pelo menos 100 municípios que tem 40% da população do Brasil e eles monitoram os gastos com licitação agora. Não começou ainda, mas vai ter. Além dos coisas dos deputados federais, vai ter essa boa. É uma boa, né? Isso aí tinha que estar sendo divulgado, mas Sim. além de divulgado, tem que fazer um trabalho de campo aí para estar colocando a galera meio que na perspectiva do entendimento dessa informação toda, né? Mas seria Isso que o Matheus está falando é super importante, né? Ter os dados só pode ser que não signifique muito para muitas pessoas, né, Emerson? Sim. Os hackers cívico eles também tentam pegar os dados e simplificar e explicar também, não é? Não é só pega o dado e fala, olha esses dados aqui, joga para o cidadão. Eles tentam explicar e mostrar como é importante para o cidadão essa coisa, assim, meio que simplificar o que você entra no site e fala, nossa, isso é muito complicado para mim. Mas é essa parada, né? Eu acho que era mais aprender o código dos pseudo-príncipe aí, né, mano? Sim, também. Ele sabe lidar com isso dentro da limitação dele, mas ele tá ali, né, mano? Isso. Bota ali 2 mais 2, 4 e tá entendendo um lance e já é, né? Uhum. A Bandeirante apoia o bagulho, é isso? Eu não vi, acho que sim, eu não vi. Tá aí embaixo, aqui, ó. É Bandeirantes. Ó. Show. Mas eles têm crowdfunding também. E eu lembro que se paga R$50, você pode participar de reuniões em vídeo, como a gente está aqui, do Serenata do Amor. Esses não são financiadores, são, acho que, onde saiu a reportagem sobre eles, pelo que eu entendi. Ó, os caras já estão nessa pegada já. G1, né, velho? Band. Os caras são nervosos, velho. Maneiro essa parada, hein? Sim. Joga o link aí. Serenata.ai. Bandeirantes, eles vão querer fazer com esse. Serenata.ai. Tá bom. Não esqueçam. Serenata com S. Isso. Eu ia falar uma parada interessante. As emissoras vão fazer com essa informação aí, né? Isso aí realmente vai ser de pirar a cabeça de muita gente. Eu já tô pirado aqui já. Mas assim, sobre o papo da DAO aí, né? Eu queria emendar um pouco nessa coisa desse desafio, né? Porque realmente não tem. É muito bacana isso, porque a gente está explorando, eu venho explorando isso das formas com que eu consigo, né? De como é que faz acontecer a coisa, como é que faz as coisas virarem mesmo, sabe? Materializar e tal, concretizar algumas ordens, né? Não diria organizações, porque isso não é o lance do DAO, é fazer que as coisas consigam ordenar, né? Que a gente consiga criar essas confluências e daí começar, né, a fluir mais dessa forma, né? De formas novas de se organizar. Tem surgido algumas coisas interessantes, né? Eu tô um pouco, meio desmotivado com o Ethereum, assim, porque as taxas do Ethereum, né? O que mais pegando para mim, assim, para utilizar Ethereum, é a questão da taxa do Ethereum, né, de transação, que está bem alta, tá dificultando a execução de contratos, né, que precisem de bastante operação, né, no Ethereum.
Então, eu estou assim, em relação a E2C, né, e tal, e o Ethereum, eu estou um pouco, sei lá, assim, né, um pouco meio, enfim, mexido com essa questão do Ethereum, né, não sei como é que dá para de repente tornar viável, né, o E2C dentro do ecossistema do Ethereum. Eu estou vendo o Holochain, mas é algo para frente também, né? Eu não acho que o Holochain mesmo, as funcionalidades, a gente vai começar a ver a coisa rodando, acho que para mais de um ano, daqui para mais de um ano. Né? Eu ainda acho que leva-se um tempo. É uma promessa interessante. Eu acho que é um desafio gigante também, não é nada assim. Né, também vai ser bem desafiador. Para quem não está imerso nisso, eu ainda acho que é uma linguagem difícil de explicar, né? É difícil de entrar na cabeça das pessoas enquanto elas ainda estão com muito medo, com muito receio e com apego grande aos condicionamentos, né? De realmente você começar a ser responsável e responsabilizar pelas dinâmicas da sua vida, né? Os aprendizados que você tem e as relações que você tece. Então, eu vejo que é um desafio imenso também, né? Para o Holochain funcionar da maneira com que se visualiza, né? Com que se idealiza. Mas eu gosto muito, eu tenho gostado cada vez mais. Eu vou aprofundando ali, vendo algumas coisas. E no mais é isso, tá acompanhando aí, vendo o que sai de mais novo, o que tem, quais são as últimas tendências das coisas. E o Light Network, o Yoav botou a novidade lá, que ele fez uma transação, né, no Light Network. E segundo o Yoav, foi sem tarifa, né, Yoav? Como é que foi lá para usar o Light? 0.001. E a Chia, gente? A Chia, aquela que vai ser ligado, tipo a mesma coisa que o Torrent, assim, agora para o segundo semestre, né, de 2018. Não tô sabendo. .net. Eu sinto essa Chia, assim, tipo, muito em consonância com o que a gente está fazendo. Eu li o white paper deles, assim, é maravilhosa a proposta. E mistura duas provas. O Yoav já fez aquela cara, né? Qual que é a prova? Mistura duas provas. A prova de espaço distribuído, né? Parece com o Holochain nesse sentido. Essa daí, ó. A que eu mais gosto, o blockchain que eu mais me encantei foi o da Chia, sabe? E a outra prova é uma mistura de prova de espaço com prova de tempo, só que é um tempo de transmissão, assim, porque é do mesmo criador do Torrent. E aí, se a gente for pensar nisso que o Felipe falou, de como que é difícil as pessoas assimilarem uma outra cultura, né, Felipe? Pô, Torrent, a galera sabe fazer isso. Arquivo de música, vídeo, né? Já é uma cultura que já está bem difundida, fortalecida. Muito mais fácil. Sim. Outra coisa que me vem também à cabeça é que uma das coisas que tem se aprontado aí para algumas criptomoedas, né? Que no fundo... Eles estão contratando, gente. Uhul! Olha lá os programadores, devs. Entra ali, Vi. Entrou? Mas então, todas essas iniciativas, né, o lance é que a maioria, 99%, se organiza de uma forma ainda tradicional para desenvolver as coisas. Né? Então, para entrar nessas organizações, é uma organização. Né? É isso aí esse é o desafio, cara. O que eu tenho visto, né, assim, de interessante para algumas coisas que estão acontecendo aqui, pelo menos, eu acho que tem uma coisa de transição, sabe? Alguns modelos que ainda que pensam e visualizam transição. E o que eles têm usado para atrair pessoas, né? Tipo assim, a gente tem um ecossistema aqui
da E2C, vou dar exemplo usando a E2C, né? E a gente quer que pessoas que trabalhem para a E2C, né? O que eu tenho visto, e algumas pessoas estão fazendo isso e tal, é monetizar a coisa, né? Realmente fazer um capital entrar, né? Algum fundo de algum investidor, alguma coisa assim, fazer o dinheiro ser a plataforma de fazer a coisa rodar. Eu até eu comecei, eu era reticente em relação a isso, eu falava, não, mas essa parada. Mas eu estou começando a olhar com outros olhos isso, né? De ver realmente se é um modelo interessante para o momento, entendeu? De se olhar para isso, assim. Porque o incentivo de dinheiro, quer queira, quer não, é um modelo que, não sei, para mim começa a ser interessante em algumas coisas, em alguns sistemas. Eu tenho visto que é uma coisa interessante para o momento. Bem, uma coisa, Felipe, que é interessante falar, Felipe, Araí, Neneco, Maia, Ioave, todo mundo, Marquinho e o Diogo, é o seguinte: um dos insights que acabou acontecendo, né, durante as nossas investigações, explorações e conversas ao longo do ano passado para cá, foi que, de fato, a gente faria uma versão 1.0 da E2C como criptomoeda, não necessariamente usando o blockchain do Ethereum, correto, Felipe? Né? Tanto que pode se paquerar aí a Chia, mas a Chia é um blockchain que ainda vai existir, né? Ele está em desenvolvimento, coisa e tal, entendeu? Olha aí. Ainda vai fazer o ICO lá para frente. Pá. Ao mesmo tempo, a gente fala muito do Ethereum pela proximidade que o André Ferreira, né, que não está aqui com a gente, ele como dev, né, do Ethereum, pela proximidade que ele tem, e até pelo GitHub que ele abriu. Lembra que ele fez o contrato inteligente padrão, né, um smart contract padrão, e botou isso no GitHub ali. Então, por essa proximidade, e até que está lá um contrato básico inteligente para a gente poder fazer testes na Ropsten, né, que é a rede de teste do Ethereum, mas a gente ainda não chegou a fazer isso. Né? A gente está lá o contrato, mas a gente não chegou a fazer esses testes, digamos assim. Agora, é uma coisa seguinte, a gente sabe, né, e vem acompanhando das muitas dificuldades que o Ethereum como um todo vem tendo. Né? E não são poucas dificuldades. Né? Começar pela forma como lançaram, tem uma fundação por trás, ficaram com uma parte substancial dos recursos, né? Quando fizeram, digamos, o ICO deles, quando fizeram a experimentação da DAO, né? Deu erro foi interessante porque foi algo que criou esse conceito, deu visibilidade para esse conceito de DAO para o planeta, vamos dizer assim. Né? Porque se até então alguém falava de DAO, era uma coisa intramuros, vamos dizer assim. Né? Entre nerds, hackers, enfim, desenvolvedores, gente que de repente estava fazendo experimentações para games, correto? Ligando no universo de games. No universo de games, galera, tem DAO, correto? O Second Life é cheio de DAO lá dentro. Entendeu? Assim, então, eu acho que assim, os caras quebraram a cara ali, coisa e tal, tiveram que fazer um fork, aí criou o Ethereum Classic, aquela coisa toda, e estão tentando ainda. E sabe o que é interessante? Nessa tentativa de ainda se manter, né, continuar fazendo alguns forks, questão de Constantinopla, tem vários forks para acontecer esse ano, inclusive. Mal bem, cara, isso foi um chamariz. Isso eu falei pro Ave quando a gente estava lá no barzinho, aqui no Rio de Janeiro, né? Mal bem é um chamariz para a galera que não saca muito da programação de alto nível, né? Do blockchain do Ethereum, perdão, do blockchain do Bitcoin, né? Começar a botar a mão no Solidity, que é uma coisa nova, mas uma coisa fácil de você programar, e começar a desenvolver uma série de aplicações, entendeu? Quer dizer, então, eu acho isso um aspecto positivo legal. Né? Agora, se for pensar na dinâmica de contratos inteligentes, né? Se for pensar na dinâmica de contratos inteligentes, o iOS ele está numa dinâmica, de blockchain o blockchain do iOS, além de já ter uma aplicação que já ganhou o planeta, que é o Steemit, né? O Steemit é da galera do iOS, né?
que está por trás do blockchain do iOS. Os caras estão pegando o JavaScript, né, como linguagem. Entendeu? E o JavaScript como linguagem é conhecido planetariamente. Né? Então, fica muito mais fácil de você trabalhar isso aí. Né? Então, assim, onde eu quero chegar? Até no encontro da OCryptoDev que teve aí passado, nós conversamos sobre isso, não foi, Ave? A gente trocou umas ideias sobre essa história aí. Né? O que acontece é o seguinte, eu entendo que na dinâmica da animação em rede, né, do NetWeaving, da E2Glass, estação experimental, a E2C ela vai virar um ecossistema, ela já está virando um ecossistema de experiências e explorações. Né? E a primeira experiência de exploração que nós vamos fazer vai ser a versão 1.0 da E2C como criptomoeda. Agora, qual blockchain? Pode ser que seja também, pode ser que seja sim, sabe, Felipe? O Ethereum. Mas pode ser que seja o EOS. Correto? Mas sabe o que isso vai depender, organicamente falando? Vai depender da fluência e da afluência de devs, de gente ligado a esse blockchain, a essa tecnologia, disposto a fazer essa experiência junto. Deu para entender isso? Disposto a fazer a experiência junto. Se, por exemplo, agora nesse momento existe um volume grande de devs que sabem programar em Solidity e que estão muito ligados ao Ethereum, vamos fazer isso, vamos fazer a versão 1.0 da E2C no Ethereum. Entendeu o que eu estou falando? Vamos fazer, até porque não para aí. Né? Lembre-se, a gente vai ter vários tipos de carteiras, de wallets, né? Para E2C. A gente vai ter hard wallets, a gente pode pensar em vários tipos de hard. Por quê? Porque a nossa ideia é que isso chegue lá para o seu Jorge, no Experimenta Seu Jorge, não é isso? No Parque da Cidade, que não tem nem e-mail, não sabe nem o que é internet. Correto? Então, assim, eu acho que a gente está aqui, a gente não tem aqui, digamos assim, a premência e a pressa ou a necessidade de estar performando, correto? De estar performando como se nós fôssemos participar ou fazer um ICO. Né? Porque nós não vamos fazer um ICO. Inclusive, a E2C possivelmente não vai estar listada nas exchanges, entendeu? A gente está falando de dar vida a um sistema microeconômico localizado, né? Na base de uma dinâmica orgânica. Então, sabe, Felipe, eu acho que tem muita coisa para a gente mastigar aí pela frente. Mas fala, meu amor, fala, Arail, tão bom ver você. Bota sua telinha. Dúvida. Bota sua telinha para a gente ver você. Bota sua telinha. Aí, minha lindinha. Vai lá. Que linda, que linda. Ó, fala, meu amor. Nesse sentido, Vinícius, de que a gente está falando de uma coisa que é disruptiva, ela não tem a pretensão de ir para exchange, para nada disso. O que impede a gente de, por exemplo, enquanto for Ethereum, né, se a gente tiver mais programadores que lidam com Ethereum, de ficar na rede de teste, que é mais barata. Tipo, a gente precisa sair da rede de teste, entendeu? Também acho. Não sei não, acho interessante isso aí. Falando em experimentação, esse aqui é um blockchain. Vocês estão falando em experimentar em criptomoeda. Aí eu vou desafiar vocês. Por que não experimentar em blockchain? Esse é um cara de Campinas que escreveu um blockchain em Python, apresentou lá na Campus Party. E assim, sem entrar muito em detalhe, é muito direto ao assunto, mostrou funcionando e tá aí, para brincar. Bacana, você fez contato com ele para a gente poder bater um papo, conversar, chegar num encontro aqui. Exatamente, cadê ele? Eu tenho o nome dele em algum lugar. Algum lugar é um bom lugar. Algum lugar é um bom lugar. Não, dá para chegar. Dá para fazer o verso. Eu estava aqui com o Fernando Carneiro, cara. É aqui ele aí. Aí, ó. José Bueno. José. E o cara disse que ele fez isso em uma semana. É desses que a gente gosta.
Bueno, muy bueno, o José Bueno. Muito bueno, é? Muito bueno. Muito bueno esse casta. Agora, Muito bom. uma coisa que eu estava procurando aqui, não achei, quando a Ana falou, a Glaucia falar no valor da pessoa, né? Aquela história, a valorização. Tem uma fala do Sêneca, que eu procurei aqui, não consegui achar, mas mais ou menos o que ele fala, que o que se valoriza menos, a gente considera o nosso trabalho de graça. É o mais barato de todos. Né? Eu vou fazer esse aqui eu faço, pesquiso, né? Então, de fato, a gente tem que, ao contrário, valorizar a não ser total. O custo mesmo é o nosso cérebro. Esse é o recurso primário, nossa criatividade. Muito bom, muito bem lembrado. Eu me lembro que num dos encontros da All Crypto Dev você falou, né, desse cara, você ficou impressionado, inclusive, né? Muito legal. Vamos ver se a gente consegue fazer contato, conversar, e se ele se interessa em fazer essa exploração, né? E de repente, quem sabe, né? O Python Chain ser o blockchain de referência para lançar, né, a versão 1.0 da E2C. Quem sabe? Qual que é o nome dele, Yoav? É João Bueno. É João José. É João, tá no GitHub dele. É João. João, é verdade. João. Então, gente, é o seguinte, o nosso amigo Diogo estava aqui, ele ia trazer algumas coisas mais mastigadas que ele pensou, né? Da plataforma Fluxa, né? Para falar do gateway, da interface do Fluxa com a E2C, e acabou que ele ficou sem internet aqui, pelo jeito. Né? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui. A Maia está quietinha aí ou é uma impressão minha? Eu tenho uma pergunta. Algum de vocês vai na Crypto Rave? Eu sei que o Ive vai, né? O Yoav vai. Crypto Rave. É a quinta Crypto Rave e recomendo para quem puder ir. Você vai estar lá, Emerson? Vou estar lá, sim. Você vai sair do Rio ou você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, sou daqui. É tranquilo para mim. Crypto Rave. Eu também sou daqui. Daqui é ótimo. É verdade. É verdade, daqui. Sou de São Paulo. É do Rio, né? Bacana, bacana. Olha só, o Diogo conseguiu voltar, nosso prêmio Avatar aí, que bom. Vamos só dar uma contextualizada rápida para ele, o Yoav. Compartilha de novo aí a tela, né, do Python Chain, né? E é o seguinte, o Diogo, o Yoav conheceu um cara na primeira edição do Campus Party lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte, e o cara lá, numa questão de uma semana, o cara desenvolveu todo um blockchain chamado Python Chain, em Python, né, obviamente, né? E o Yoav está sentindo, está achando, o nome dele na verdade é João Bueno, não é isso? Está achando que, de repente, tem jogo aí para conversar para ser o blockchain de referência para a gente fazer a versão 1.0, né, da E2C nesse blockchain. Vamos ver, de repente é uma possibilidade. Né? E aí, nesse sentido, seria legal, cara, você que deu uma mastigada aí, para pensar da interface, né, do gateway, da plataforma Fluxa, né, com a proposta de valor, com a dinâmica de acreditação da E2C como criptomoeda, você extrapolar um pouquinho aí o que você mastigou e você pensou com a gente. Que tal? Legal. Eu queria fazer uma fala antes, assim, introdutória. E até vou pedir licença aqui para o... queria compartilhar minha tela também. Muito legal, cara, essa história aí. Tomara que dê certo. Quanto mais possibilidades a gente tiver, melhor. Né? Tem uma sinergia muito legal com o Henrique e espero que com ele também. Aí você falou, Vini, hoje sobre uma pessoa que queria criar uma cartilha, né, sobre a estação e as criptojornadas e tal. E eu fui um cara que chegou falando que queria uma timeline, lembra?
falei, pô, quero uma timeline, quero ver tudo como tá funcionando, assim, né? Então eu queria honrar a jornada e tal, e a história toda, dizer que eu construí a timeline, só que eu fui egoísta, cara. Eu não fiz para vocês, eu fiz para mim. Eu vou mostrar para vocês como ficou e quero, quero honrar o link que me passaram aí, cara. Foi sensacional. E alguém, não sei quem compartilhou comigo, uma ferramentazinha open source, assim. E aí eu criei, né, peguei aqui também, roubar-te-bem, isso aqui do pessoal da Multiversidade, né, do Alex Pretas, mas quem fez esse desenho foi o Daniel, dá o crédito para ele. Isso aqui é um link do site deles, por isso não aparece o crédito. E aqui tem a timeline, e eu roubei também a ideia da criptojornada. Eu comecei a fazer uma equipe pulso com uma galera da Universidade de Sabedoria Ancestral, e a gente começou a fazer os encontros com o Zoom, bem na pegada da criptojornada, assim, sem ser meio pé sem cabeça, mostrando uma proposta, né, para eles de trabalho internacional. E deu super certo, cara. Na primeira sessão tinha uma pessoa só. Aí o cara falou para outras de outros países, aí na segunda já tinha uma galera. Aí depois começou a rolar um lance caótico, assim, explicando a sociocracia, a governança dinâmica para trabalhar, assim, em 10 países de uma vez só. E a gente chegou no terceiro encontro e deu super certo, assim. Então, agradecer aí vocês por essa ferramenta, que foi a Timeline, que deu certo. Pelo modelo, né, de ensinagem, a gente atualizou 10 países em sociocracia, usando o Zoom e esse formato orgânico. Então, a gente entrou, assim, despretensiosamente, né? E na hora que viu, estava todo mundo aprendendo a sociocracia. A nossa proposta que a gente gerou para uma convergência da Universidade de Sabedoria Ancestral deu mó treta, cara. Ninguém entendeu nada, né? E por conta desses encontros, a gente conseguiu a proposta, todo mundo entendeu, tá todo mundo feliz. Então esse é um resultado e, segundo a Anaí, eu tenho que depositar alguma coisa aí no seu token. Então a gente precisa fazer essa movimentação acontecer, porque senão como é que eu vou depositar e honrar o seu modelo aí da estação? Pô. Então, Mas o modelo não é meu. Não é um modelo, na realidade. Tá mais para uma arquitetura aberta, distribuída, que gera, digamos assim, vários tipos de interfaces e possibilidades, né? Na medida que tem um fluxo interativo e convivencialista, como você gosta de falar, vai acontecendo, né? Então ele não chega a ser, entendeu, queridão, um modelo, né? Você pode dizer que é um arquétipo, digamos. Eu acho que está mais para arquétipo do que para modelo, né? Mas manda ver, mano. Continua, eu não quero te interromper, não. tá bem. Aí eu quero pedir licença aí para a Araí também, e também convidar ela se ela quiser falar, porque ela me apresentou o Minds, também por conta dessas interações, né? E eu achei muito legal essa pesquisa da Araí, da Ana, porque, cara, foi muito bacana ver essa rede social brincar com essa questão da criptomoeda e dela, assim, ter a possibilidade da gente trabalhar com essa transferência de valores, né? Então, ao invés de eu simplesmente compartilhar, eu posso fazer uma reciprocidade, que é o que ela estava falando no começo, né? Que é o Jopoi, esse conceito que o Padir, que ela já conhece há 10 anos e frequenta o caminho Guarani e a Anhanguera, estava explicando, que é uma relação de reciprocidade. Então, aqui no Minds, você só faz esse compartilhamento se você tem um tipo de operação transicional, né? E aí, a gente estava aí pensando também com ela como que a gente poderia fazer para brincar com essas transferências. E hoje eu fiquei pensando assim, poxa, o que a gente pode fazer, né, de objetivação na estação, na criptojornada? Eu me identifico muito com a fala da Gláucia, porque eu preciso muito ter essa questão do propósito original, né? Então, o propósito original daqui, da estação, da Elis Seglares, é a criação de infras e supraestruturas, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem necessidades, as necessidades podem ser essenciais ou não essenciais, no sentido de que eu posso precisar de uma Ferrari ou posso precisar de alimento, né?
Então, isso é muito importante a gente sacar, né? E não é qualquer tipo de fluxo, né, que a gente está interessado. E não é qualquer tipo de necessidade ou qualquer tipo de oferta. E nesse processo também de reconhecer, de transparência, de equidade, e das pessoas também jogarem o que elas querem, eu visualizei assim como, escutando o Araí, esse Jopoiki, né, que ao invés de um token, usando a linguagem guarani, Jopoi significa reciprocidade, esse espírito da reciprocidade, eu imaginei assim como uma chave de reciprocidade padrão, onde a gente pudesse ter formas de organizar os tipos de fluxos. Aí eu peguei o que era isso também, que é tarefas, né? E, pô, os caminhos, quais são os caminhos que levam a essa supra ou infraestrutura que gera valor compartilhado, ou que compartilha o valor gerado, né? Quais são as interações, as memórias, a afetividade, a confiança, a inteligência. Bom, aí vai ter uma série de atributos, de um ou mais atributos, que a gente pode mapear. E o que o Meneco falou é incrível, porque ele falou assim, é uma questão de contabilização de dados, né? Então, à medida que a gente vai tendo vários fluxos, a gente precisa contabilizar isso. E aí tem muito a ver com o que a Glaucia falou. É uma moeda de reconhecimento, de reputação, de proeficiência, mas também tem uma questão de desempenho e também de não desempenho, né? Desempenho porque, pô, se o cara está gerando fluxo, é muito sensacional, o cara está compartilhando alimentos, bacana, mas se ele só está gerando conexões, é um fluxo potencial, mas é incrível também, porque essas conexões vão gerar depois fluxos que vão acontecer lá na frente. Então, todo esse sistema de contabilização que a gente precisa desenhar, e esses sistemas onde a gente cria atributos e os tipos de fluxos, dependendo do tipo de chave, eu não quero mais usar agora a palavra token, estou muito inspirado com essa visita que eu fiz em Curitiba e com a Ana, porque a gente conheceu assim, várias palavras muito legais assim, que estão dentro delas com um espírito, com uma força, uma energia ancestral. E eu acho que é muito mais válido do que a gente repetir uma palavra que foi criada para criar negócios comerciais como o inglês. Eu quero honrar muito o idioma nativo e os guaranis e até ver qual é a reciprocidade da gente poder usar ele, né? Perguntar aí depois para quem faz as consultas, quem consulta, qual é a possibilidade. Mas aqui eu estou usando mais como uma história de narrativa, contando a experiência de Curitiba. Aí eu sinto que esse é o desenho que pode vir a nascer, né? Então são fluxos, a gente tem tipos de fluxos onde a gente cria as nossas chaves de reciprocidade, você pode ter a sua. A gente tem os atributos, e aí cada um vai escolher o percurso que quer, um ou mais. E aí a gente usaria mais ou menos essa ideia do Minds, que eu achei super bacana, que ao invés da gente simplesmente pegar um arquétipo, um modelo, como o Vini está falando, e se apropriar dele, a gente verificar como a gente consegue contabilizar essas transações, esses usos, que nem agora. O Memeco já me deu a tese dele. Eu estou lendo a tese dele aqui. Tem coisas aqui para mim sensacionais, assim. Hackers cívicos, né? Eu venho de uma experiência onde eu fui ameaçado de morte. Diogo, você fez um tremendo de um ahá agora. Ahá. Tremendo de um ahá. Sabe por quê? A gente conversa faz tempo sobre essa questão da valoração e a valorização. Então, veja, a partir do momento que o Vini botou um arquétipo na rede, e aí você começa a usar, eu também comecei a usar, o Felipe começou a usar. E aí, a partir do momento que a gente faz essa contrapartida, não é o Vinícius que vai dizer, veja, se a gente joga para a pessoa falar, isso é meu, isso é de Opoi, isso é meu, isso daí foi eu que fiz. Aí a gente olha para essa pessoa e fala, puta, que cara metido, que cara chato, entendeu? Nossa, se acha, que arrogante, entendeu? Esse reconhecimento vem dessa rede de amorosidade. A gente atribui isso ao Vinícius Witt, não importa se ele se sente dono daquilo ou não, entende? Foi dessa fonte que a gente bebeu. Então a gente vai fazer esse Jopoi com o Vinícius. Porque é uma coisa que vem do coração, não vem da cabeça. O Vinícius pode até explicar na cabeça, não, porque não sei o quê. Se dane, meu coração é com você que eu aprendi isso, entendeu? Então, nisso você é meu mestre, eu quero te fazer um Jopoi. E veja que quanto mais Jopoi a gente fizer para o Vinícius em relação a isso, significa o quê? Significa que isso tem valor para a rede. A gente vai conseguir ler o que tem valor para a rede.
Isso é um tremendo de um ahá. Gostei disso também. Então, aí fica fácil a gente jogar já dentro de uma interface esse Geopoi. A gente pode brincar de jogar o Geopoi. E aí eu vou lá, pego aqui esse meu fluxo que tem um atributo ou mais atributos e eu vou lá e coloco um Geopoi, então, para quem eu sinto, né? E essa pessoa que recebeu, de repente, vai falar, mas eu aprendi com tal pessoa, então vou compartilhar com essa pessoa também. E aí a gente pode criar, assim, uma onda, uma pororoca de Geopois. E aí isso vai ser bem legal. Então, eu vejo, assim, que uma das possibilidades que a gente tem é dar uma brincada, assim, de... e outra, o Minds, que a Arai trouxe, e que é bem legal, ele é open source também, galera. A gente consegue pegar esse código e ele está feito no mesmo framework do que o Fluxo. Então, a gente tem, assim, uma possibilidade bem legal de integrar os dois e aí ver as possibilidades com o Go Blockchain e agora com o Python Chain, ver quem são os gateways que querem conectar aqui dentro. Porque eu posso vir aqui e escolher um gateway. Então, com que método, né? Aqui eu tenho on-chain, aqui eu tenho off-chain. Eu posso ter o Go Blockchain e o Python. A gente pode brincar disso, né? E ter os deploys aqui brincando. E aqui ele pode até ser mensal, né? Ó. Todo mundo dá esse apoio para ele de reciprocidade. E aí, eu estava lendo aqui a tese, né, do Neco, que eu acho que é uma parte fundamental também desse quebra-cabeça em tempo real que a gente está vivendo, porque eu vou precisar, como arquiteto, né, de solução, para desenhar isso, se a gente realmente objetivar, introduzir, não sei qual foi o termo que eu usou, é um termo novo que eu não conhecia. Bom, parecia introjetar. Aí a gente precisa dessa questão da contabilização, né? A gente precisa contabilizar isso, precisa contar isso, né? Porque senão a gente não vai conseguir transicionar. E aí o desafio é, dentro desses Geopois, como é que a gente torna isso em liquidez? Como é que eu pego meus 100 ou 1.500 Geopois e brinco fora dele? Aí já é uma pergunta geradora para vocês. Pode repetir a pergunta, Prema? Como é que a gente faz para esses Geopois que a gente está acumulando aqui? Por exemplo, nesse caso ele só teve um. Aqui vocês conseguem ver na minha telinha, aqui tem um raiozinho. Olha, ele teve 24 mil visualizações. E somente uma pessoa transferiu um token para ele. Então, como é que esse um token, ou um Geopoi que eu tenho, ou 1.000, como é que ele vai gerar liquidez fora da plataforma, né? Como é que a gente vai transformar isso em uma maneira de realmente a pessoa, de repente, sentir ou usufruir. No caso, a gente está tentando minimizar, o que eu entendo, né? Minimizar a necessidade do uso da moeda, porque se eu tenho Geopois e reciprocidades em vários níveis, né? Desde convivência, caminhos, por exemplo, posso ter um caminho aqui que seja um caminho relacionado à casa. Posso ter um caminho aqui relacionado ao alimento. Se eu tenho reciprocidade em alguns itens, cada vez mais eu estou precisando menos de uma moeda fiduciária, uma moeda de papel, né? Então, a ideia é que os Geopois, eles possam oferecer essa possibilidade de reduzir a necessidade do dinheiro. Mas, ainda assim, como é que poderia ser esse processo de conversação com esse mundo, né, financeiro? Até porque alguém comentou numa outra jornada, mas a gente está aqui para falar do que ninguém fala, né? Ninguém valora essa reciprocidade essencial, né? Então, acho que... Olha lá, o Rodrigão acabou de chegar em casa. Ele vai entrar também. Tomara. Acabou de mandar Então, Diogo, tá muito bacana o que você acabou de compartilhar, o que você acabou de depreender. Fica a sugestão de você jogar isso lá no HackMD, né? Ali no desenvolvimento do NoPaper, né? da versão 1.0 da E2C. E a questão e conversa de uma forma muito interessante com essa questão da valoração e valorização, né? Agora, vale dizer o seguinte, essa decupagem que você fez de atributos, tarefas, fluxos, caminhos, ela é muito interessante porque ela permite a gente fazer vários tipos de explorações
e cada um aqui ter percepções e perspectivas que, de repente, antes estavam imersas dentro de nós, né? Não estavam trabalhadas, a gente não conseguia entender direito a sensação que a gente estava tendo. Tipo assim, pô, é bacana mais, mas e aí? Né? Como isso? Né? Gostei muito, cara, esse framework aí que você acabou de compartilhar, ele está muito rico para fazer várias explorações aí, né? Então fica a sugestão de você refletir essa sua reflexão, de você refleti-la, você jogar essa reflexão ali no no paper, né, da versão 1.0 da E2C. A segunda questão é a seguinte: uma coisa que a gente conversou bastante, eu acho que era aí, o Felipe certamente, acredito que o Ave também, se bem que o Ave chegou um pouquinho depois, mas uma coisa que a gente conversou bastante na criptoteoria E2C, com relação a essa dinâmica de valoração, né, que é a valoração que gera a valorização, é que, num segundo momento, a gente está falando da formação de um ecossistema, né, gente? Estamos falando da formação de um ecossistema de pessoas, de nós, né? De pessoas que para poder se expandir, vai ter que se expandir fazendo um movimento interativista e convivialista, né? A gente está falando de uma criptomoeda, né, que é a E2C, correto? Ligado a uma proposta de animação em rede, né, de NetWeaving da Edward que não tá procurando nenhum tipo de escalonamento convencional, correto? A gente não está falando aqui de um tipo de escalonamento, vamos dizer assim, de crescimento, né, que, primeiro, ele não é infinito e não se trata de uma coisa de mercado, né? A gente não está falando aqui para conquistar nenhum tipo de mercado, né? A gente está falando aqui de uma dinâmica que não é consumista, é prosumista. Está falando de uma dinâmica que é co-criadora, né? Ela não é passiva, então ela é ativa. Então nós estamos falando de que cada pessoa aqui, né, cada nó, cada netweaver, cada criptotrilheiro, as pessoas que estão fazendo parte dessa dinâmica livre-aprendente, na medida que elas vão expandindo, né, expandindo o seu campo de possibilidades, conhecendo novas pessoas, estabelecem, correto? Uma dinâmica conversacional, né? Uma dinâmica dialógica, uma dinâmica de troca, uma dinâmica de, enfim, uma experiência convivialista, interativista, né? Dialógica, para gerar, quem sabe, naquela história ali, uma micronarrativa, correto? Então, o tipo de expansão que a gente está falando é esse, né? E numa expansão assim, onde tem micronarrativas, né? Várias micronarrativas, e muitas delas acabam cruzando, né? Acabam gerando emaranhados como um organismo, né? Como um organismo social. Esse tipo digamos, de framework que você está oferecendo para a gente poder trabalhar isso, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Por que ele é interessante? Porque a gente consegue fracionar a coisa. Entendeu o que eu estou falando? A gente consegue dar fractalizar e fracionar a coisa para entender o ponto a ponto, momento a momento, dos fluxos interativos entre os nós, entre as pessoas. Né? O ponto a ponto, momento a momento, nos fluxos interativos, né? Entre os nós e entre as pessoas que vão acontecendo. Pelo menos o que eu consegui perceber do que você acabou de mostrar no primeiro momento, entendeu, Diogo? Assim, é o que eu consegui sentir isso, né? E por que isso é importante? Porque mais do que, digamos, a E2C se valorizar como criptomoeda, consequentemente o valor dela, né, numa paridade com outras criptomoedas, o valor dela com uma paridade de moedas fiduciárias, ela tende a crescer, correto? Ela cresce a partir da materialidade das transações, do que está sendo valorado, né? da valoração das coisas, né? E aí que entra o mapeamento disso, certo? O mapeamento desses fluxos que estão valorando, né? Esses fluxos que estão valorando, ele é muito importante, né? Por quê? Porque é esse mapeamento que é a contabilidade. Né? Esse mapeamento é a contabilidade, né? E é essa contabilidade que vai nos permitir aí sim fazer a interface com um blockchain, correto? Para essa interface do blockchain, ela ser um contrato inteligente que vai pegar o input desses dados, desses nanodates, desses nanodados, né?
e vai gerar a valorização da E2C como criptomoeda. Mas o importante é que quem está no ecossistema, que somos cada um de nós aqui, não fique preocupado se a E2C está sendo... Entendeu? A ideia toda é que não haja uma preocupação se a E2C está sendo valorizada ou não. A preocupação principal no meu entendimento é gerar fruição. Ou seja, e para gerar fruição, esse framework que você ofereceu, ele é muito bom para a gente poder trabalhar em cima disso. Entendeu? Porque a gente consegue perceber os fluxos, né? Ponto a ponto, entre os peers, entre os pares, entre os nós, entre as pessoas que estão fazendo parte, que possui a E2C como criptomoeda, e estão fazendo parte dessa comunidade, vamos dizer assim, local, correto? E que, momento a momento, estão querendo